Fala galera, bem-vindo ao canal Tal Quântico. Eu sou o Olá, Rafael pessoal, e tudo esses aqui bem? são o Marco e o Matheus. Bem-vindo, galera. Olá, tudo Olá, tudo bem? Aqui é o bem? Marco. Matheus aqui. Gratidão Bem-vindos, por, então. Fala aí. gratidão por estar aqui nos acompanhando no canal Tal Quântico. De início já, né, para a gente, como de costume, né, deixa aquele like, deixa um comentário depois que você assistiu o vídeo sobre o tema ou sobre o que você gostaria que fosse falado, elaborado aqui para nós crescermos juntos. E se você não é inscrito ainda, clica no botãozinho de se inscrever ali para ajudar no crescimento do canal e compartilha com mais pessoas, né? Para que a gente possa chegar, a nossa informação possa chegar para mais pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é de certa forma, é um tabu para muita gente, mas também pode ser um alívio ou um refúgio. E o Rafa vai dar essa introdução maravilhosa. Vai lá, Rafa. E Marco, gratidão. Matheus, gratidão por estarem aí. Esse canal sendo desenvolvido. A galera já sabe como que é, né? Que funciona. Aqui é uma ideia mais maluca atrás da outra, é uma expansão atrás da outra. E a gente tem que realmente entrar em questões que nunca foram elaboradas, não pelo menos pelo meio assim, né, comum. Então, a gente que segue, lê pessoas que já elaboram essas ideias, então a gente vai elaborar hoje um tema chamado Deus e Deus, e vamos tentar descobrir aí como é os pensamentos das pessoas, pelo menos da massa. A gente cresceu praticamente em um berço cristão, né, na nossa era de hoje, a maioria das pessoas tem essa base, que Deus é um senhor velho que está lá no céu, e ele tem a sua personalidade e a gente vive conforme os mandamentos dele, né? Só que existe também outros, como a nosso conhecimento geral agora se abrangiu muito, porque descobrimos que existem outras culturas, outras religiões, outras mitologias, outros deuses, né? Então começou a ficar assim um certo conflito na nossa mente que se, peraí, mas antes do cristianismo existia o hinduísmo, existia um antes. Quem é o Deus verdadeiro, né? Quem é? Mas existe uma deusa mulher, existe um Deus do raio, um Deus não sei o quê. Daí a gente tá assim, pelo amor de Deus, né? Quem é o verdadeiro, né? Quem é o? Porque todas as pessoas querem isso, né? Querem descobrir quem é o um, né? Quem é o mais poderoso desse, porque você não vai entrar na tragédia grega que sempre um tá brigando com o outro para ser o mais poderoso, ser o mais belo, ser o mais querido, tarará, o mais adorado, tal, né? Então aí a gente começou a entrar nessa elaboração, né? E aí eu falando para os meninos que assim hoje eu acredito apenas nesse oceano de informação, de energia, né? Inteligente, amorosa, que é o tal, que é o vácuo quântico, né? Ele também pode ser representado para mim como Vishnu, né? Que não é uma personificação, é um oceano só, e dali ele expressa todas as suas expressões, que são ele mesmo. E aí a gente pode colocar isso, né, que se a gente tem as qualidades dele, a gente também é um Deus, mas um Deus menor, apenas uma partezinha daquele Deus, e nós somos só, assim, representação dele, né? Claro que existem os níveis de poder desses deuses, né? Um deus que é mendigo, é o poder dele até ali. Ele só pode ser mendigo, é o poder dele. E um pode ser, né, um poderoso chefão da máfia por aí, né? E isso vai depender muito do nível de poder, ou um outro ainda, como Jesus, manifestar níveis elevados. Então, assim, a minha percepção de hoje é essa, assim, né? Eu posso dizer que eu não sou politeísta, mas que eu incluo o politeísmo dentro, né, dessa questão. Assim, para mim, Deus é o tudo e o politeísta só está embaixo assim dessa verdade, né? E aí eu vou passar, as pessoas sabem que o nosso canal aqui sempre tenta trabalhar esses assuntos, que pessoas que a gente estuda já trabalham, e a gente tenta continuar passando esse assunto com uma elaboração de nós três, né, com coisas que a gente vai aprofundando, vai discutindo, e aí a gente tenta também entrar nesse fluxo de entender como funciona o universo, né? E esse assunto de hoje, que é Deus e Deus, nós vamos tentar elaborar mais um pouquinho isso, que é assim, né? Nós crescemos numa base religiosa cristã de que existe um Deus, né? Que é um velhinho que está lá no céu,
né? Ninguém sabe onde é esse céu, mas nós acreditamos nele e vivemos baseados nas histórias que ele dá para a gente, né? Você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, né? E dá esse direcionamento. E aí a gente vai expandindo essa consciência e vendo que existem muitas outras histórias, muitas outras religiões, e aí acaba tendo esse conflito na nossa mente, de tipo, mas espera aí, aquela outra religião tem um Deus assim, que chama Javé, a outra chama não sei o quê, tarará, e a gente entra assim, peraí, mas quem que é o mais poderoso, né? Porque aí já é uma visão do ego, mas para colocar para entender. Quem é o mais poderoso, né? Existem tantos deuses, por que que existe tudo isso aí? E aí a gente entra nessa questão de tentar descobrir se são vários deuses, se são um deus só, se é uma coisa só, o que é tudo isso, né? Porque eu cresci numa base espírita, que é cristã, só que assim, né, com algumas diferenças apenas. E aí depois eu fui conhecendo as outras religiões, tal, e aí eu falei, bom, tem alguma coisa aí que eu preciso investigar para saber o que é. E aí acaba a gente descobrindo mitologia, né? E aí existem muitos deuses e o que é tudo isso. Falei, meu, que loucura, né? E hoje, para mim, hoje eu tenho uma concepção de que existe o tal, né? Que é esse vácuo de energia inteligente, amorosa, que emana todas as coisas, né? Que eu posso representar na minha mitologia pessoal Vishnu, né? Que é um ser deitado assim no oceano, né? Que fica emanando criaturas, planetas, estrelas dali dele e aí a gente nasce disso e volta, e isso pode ser dado em qualquer nível, né? Essa expressão dele, ele dá em todos os níveis, e é por isso que existe essa história, vamos chamar assim, porque fulano é poderoso e outro não, tal, né? É meio que uma coisa assim, tá tudo sendo interligado, e aí essas expressões vão se complementando dentro das histórias da vida, vou chamar assim. Então, para mim, hoje, a questão é que existem muitos deuses, que é o que Jesus disse para a gente. Vós sois Deus, a gente essa expressão da divindade, só que nós somos um Deus com poder relativamente, como que eu posso colocar, questionável, porque eu posso ser um Deus mendigo, eu posso ser um Deus mendigo, eu posso ser um Deus banqueiro, eu posso ser um Deus como Jesus, vamos chamar assim. Né? Isso vai muito da consciência de cada um. E aí, só que aí fala, tá, mas quem é o mais poderoso, né? Uma visão do ego seria essa, quem é o mais poderoso? Na verdade, só existe um poder e nós estamos imersos dentro desse poder e aí depende muito do nosso nível de consciência para que esse poder seja expresso. Então, aí a minha visão hoje seria para entregar para vocês essas questões. Então, pensa aí, né? Não leva tudo como verdade, questiona, investiga, né? Mas a minha visão hoje é que seria isso, assim, cada um, a gente está tendo níveis de consciência, cada um está sendo dado a liberdade de viver isso através dessa divindade minha, né? Eu tenho a minha divindade, você tem a sua, é uma divindade só que a gente está aí cada um experienciando isso de uma maneira, né? E através desse poder todo que é essa divindade, né? E aí fico a deixar para vocês aí essa ideia maluca minha aí. Passa a palavra para o Marco ou para o Matheus aí para ver o Não, que mas vai virar. foi bem legal essa explicação. É legal as pessoas saberem também como que cada pessoa, assim, né? O Rafa, o Matheus, o Marco, conheceu a respeito de religiões, de mitologia, que também é um tema que nós estamos trabalhando para abordar nos próximos vídeos, né? A minha trajetória dentro dessa questão religiosa, cara, começou na minha infância, né? Eu morava do lado do centro espírita, então tinha essa questão cristã também, era cristianismo, espiritismo, né? O catolicismo, era bem introduzido ali. Mas eu comecei a questionar em relação a Deus quando conheci tem uma pessoa aqui numa igreja, eles falavam que eram monoteístas, né? Depois a gente foi estudando e foi entender o que é monoteísmo. Eles falavam que só existia Deus, mas a base deles era o cristianismo também, né? Eles só falavam que era monoteísta porque eles não acreditavam no Espírito Santo nem em Jesus, né? Eles veneravam, na verdade, um profeta que viveu numa época mais próxima, né? Bem muitos anos depois de Jesus, muitos, né? E aí ele começou a falar sobre Deus, começou a falar que Deus era uma bola de luz que vagava na escuridão, no universo, né? Ou seja,
se Deus era essa bola de luz que vagava no universo, então o universo já existia, né? Então, hoje cabe essa reflexão também, né? Se Deus era essa bola de luz, foi a explicação que ele me deu, e vagava no universo, então o universo já existia, alguém criou o universo. Eu questionava isso daí, eu falei, mas quem criou o universo? Aí ele chegou num ponto e falou assim para mim, olha, eu acho que não é legal você ficar tentando descobrir quem criou Deus e quem criou o universo, porque você vai ficar louco. Só que, cara, eu já percebi que é aquele ditado, né? De médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, para mim, foi aquilo que eu tinha reprimido lá atrás veio à tona depois, né? Reprimiu, volta, né? A curiosidade fica batendo ali. E eu comecei a minha caminhada, a minha jornada ali também, igual o Rafa, o Matheus, né? Dentro de uma religião, fui o cristianismo, né? Para as religiões evangélicas, o catolicismo também. E foi aquela busca. Na verdade, eu comecei a buscar a questão evangélica mais porque falaram a respeito do Mestre Jesus, né, para mim. E eu fiquei, cara, fiquei perplexo. Falei, cara, como? Explica mais. Eu queria saber. Alguém que me falasse de Jesus, eu ia buscar saber quem que é esse cara, o que ele fez, quando ele viveu, o que época ele viveu, o que ele fazia, o que ele comia. Eu queria saber tudo. Da onde ele veio, para onde ele foi, né? Ele vai levar a gente com ele, como que ele vai fazer isso? Então, eu ficava indagando essas questões. Qualquer um que falasse de Jesus, Jesus espirrou ali na esquina. O Marco estava lá, pesquisando. Verdade, eu perturbava as pessoas para saber. Na academia, parava o pessoal para perguntar, treinando, ou fala de Jesus para mim. Fiquei com essa dúvida. Aí eu até que comecei a frequentar essas religiões, só que aí entra aquela questão, eu estava conversando, eu e o Matheus estava conversando ontem sobre isso daí, a gente não foi aquele fiel que senta no banquinho e fica ouvindo tudo que o líder religioso vai falando. O que nós fazíamos? Nós íamos para casa e fazia o homework, né, Rafa, que a gente fala, o dever de casa. Ia ler, estudar, ia buscar. Cara, quanto mais você ia buscando, entendendo, você percebia que havia muitas contradições e muitas coisas do que os líderes religiosos falavam era contraditório ao que estava escrito. E depois que começa a pesquisar o que estava escrito, aí comecei a perceber que aquilo havia sido manipulado, né? Lá nos primórdios, lá atrás, quando foi escrito. E quem escreveu não foi nem o próprio cara que eles falam que escreveu. Foram outras pessoas. Lógico, se a gente cavucar mais ainda, vai achar mais, né? É que o vídeo não pode ser muito prolongado, então a gente tem que encurtar. E eu fui pesquisando, e o cara falei, cara, tudo isso aqui está sendo uma mentira, uma grande mentira, né? Aí eles começam a falar mal de outras religiões, fala que a religião tal é do inimigo. Aí o que eu fiz? Eu fui visitar a religião do inimigo. Eu quero saber que religião, que inimigo que é esse, né? Porque eles falavam de um Deus de amor, mas que ia matar os próprios filhos. Então Deus não é amor. Eu pensava dessa forma, falei, que Deus amoroso é esse que mata os próprios filhos? Deus vingativo. Um Deus vingativo, ciumento. Não bate com o que falam que Jesus mostrou ali, né? Com a essência do mestre. Falei, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não me contaram. Então foi essa busca. E foi indo, cara. Até como a gente vai expandindo a consciência, vai crescendo em complexidade, chega num ponto que depois de muito tempo, tá? Isso daí não foi assim, do dia para noite, tá? Depois de muito tempo, eu percebi que Deus realmente é onipotente, onipresente, onisciente, porque Ele é tudo. E aí, dentro da própria ciência, a gente também consegue encaixar isso, né, na questão da física quântica. E você vai, que a gente explicou em outros vídeos, vai baixando sistema dentro de sistema ali, você vai terminar ali no vácuo quântico, que é o que o Rafa estava explicando sobre o tal, que é um oceano de energia primordial, onde emerge tudo. Então, se a pessoa pergunta, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Entendeu? Porque para você acreditar, é verdade, eu não acredito. Para você acreditar em Deus, você precisa imaginar. O que é acreditar? Você precisa criar aqui na sua cabeça. A fé é isso, né? A própria Bíblia já fala da questão da fé. Entendeu? O que é acreditar? Você precisa criar esse Deus. Por isso que fala que é um Deus antropomorfo, né? Imagem e semelhança do homem. Porque é o homem que cria os deuses. Aí, o homem que cria as mitologias. Ele vê algo que foi passado oralmente para ele ali,
E ele começa a contar historinhas ali em cima disso. E aí as pessoas vão escutando essas diversas historinhas e vão criando deuses, né? Cada cultura cria os seus deuses ali. Tem um cara que escreveu uma gama de livros aí, acho que se eu não me engano, acho que foi 3 ou 6 livros, que é o Joseph Campbell, escreveu As Máscaras de Deus. Cara, é um livro pequenininho, complexo, né? Tem umas 900 páginas cada livro. Dá para ler. Ele estudou praticamente todas as mitologias e religiões que foram descritas ali no planeta. Não vou falar todas, porque a gente não conhece todas. E nem sabe as que passaram aqui há 500 mil anos atrás, né? Ah, mas a gente não viveu 500 mil anos atrás. Você não sabe. Você tem 50 anos, 100 anos no máximo, aí 30 anos. Como que você vai saber? Então, hoje, a minha percepção, se alguém pergunta para mim, você acredita em Deus? Não, eu sinto Deus. Eu sinto, entendeu? Quando eu converso com o Rafa, eu sinto Deus nele. Quando eu converso com o Matheus, eu sinto Deus nele. Quando eu pego na minha lapiseira famosa, e a gente sempre coloca ela nos vídeos, eu sinto Deus na lapiseira, porque Deus é tudo. Deus é tudo, é todos, entendeu? Então não tem essa questão. A minha percepção de Deus é essa daí. E a sua, Matheus? Para mim, falar de Deus fica um pouco complicado, porque eu faço parte de uma família da quarta geração de uma religião cristã, não vou citar o nome aqui, mas ultra-ortodoxa. Então, tudo literalmente não pode, né? Existem pecados que, se você cometer depois de batizado, você vai para o inferno e não tem perdão. E meu pai sempre foi muito fanático nessa parte, então, desde pequeno, eu fui muito reprimido, né? Nunca podia fazer nada. Então, de certa forma, eu cresci com medo de Deus. Não é que eu amava Deus, eu tinha medo de Deus, temor, eu tinha temor. Temor de fazer alguma coisa errada e acabar sendo punido, né? Entra naquela época que Deus vingativo que é esse, né? Hoje a gente pensa, hoje, nossa, Deus vingativo que eu acreditava, né? Qualquer coisinha que eu fizesse fora, ele ia me destruir, literalmente me destruir, né? Porque eles acreditam lá, né? Que se você cometer fornicação, que é o sexo do pecado, do casamento, se você acabar o relacionamento dando certo, você se casar com outra pessoa, você vai para o inferno, se você estiver batizado já, e não tem perdão. Então, imagina as pessoas que faziam parte dessa religião da qual eu fazia, quando eles transgrediam, né, os mandamentos daquela instituição. A maioria tinha depressão, a maioria entrava, né, ficavam desconcertados na vida. Você pode ver que a vida deles não anda mais para frente, né? Acaba em bebedeira, em uso de drogas, né? Sendo que não é bem assim, né? Então, no meu caso, eu segui certinho, frequentei, né? E como meu irmão tinha muito problema de saúde, né? E eu não tive uma infância legal, porque eu ficava para o hospital, para cima e para baixo. Eu, com 6 anos, eu ficava perguntando o porquê da vida, né? Por que eu estou aqui? Por que a vida é só isso? Por que Deus faz isso comigo? Deus não gosta de mim, não gosta mais de mãozinho lá com a vida é tranquila, a minha Deus pegou só o que eu fiz, né? E eu fui levando assim, né? Só que mesmo em medo, né? Porque de ficar pensando nisso, mesmo assim, eu fui ler na Bíblia, né? Que nem na minha busca, eu li a Bíblia, eu acho que em um ano, 4 vezes, né? 4 vezes em um ano. Quando eu comecei a buscar, que foi depois do falecimento do meu irmão, né? Que meu irmão faleceu com câncer quando ele tinha 15 anos. Foi um baque para mim, né? Nessa época eu até peguei, joguei a Bíblia na parede, porque eu falei, pô, Deus, o que eu fiz? Eu estou tentando seguir tudo certinho, não faço nada, não aproveito nada da vida, e você levou meu irmão embora. E meu irmão sabe o Salmo 23 de decor, o Salmo 91 de decor, né? O Salmo 111, o Salmo 121, né? Que eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, né? O socorro vem do Senhor, mas eu ficava perguntando, cadê o socorro? Né? O que eu fiz? Por que no outro tem milagre, na minha vida é só desgraça, né? Então já vem a rebeldia, né? Já vinha vindo uma rebeldia latente dentro de mim, né? Até que eu comecei a sair da instituição e fui para outra instituição, né? Porque eu não concordava mais, né? Lá me mataram já, porque a instituição já não tem mais um paraíso para mim. Mas na outra que eu fui, que era cristã também, ali eu tinha o céu deles que estava disponível para mim. E ali eu fui fazer teologia. E fazendo teologia, foi quando começou a vir, eu sair fora da caixinha, o questionamento. Eu comecei a ver algumas coisas que estavam escrito, né? Eu posso falar aqui, pastor, não vou falar na instituição, eu perguntava para o pastor, ô pastor, mas está escrito uma coisa aqui que Deus falou, só que aqui no outro, aqui passou, né? Em Números está escrito uma coisa, aqui está escrito aqui em Salmos outra coisa. E vocês falam que Deus não se contradiz.
Aí começou a entrar em contradição, né? E eu, nessa busca, comecei a comprar livros e buscar a história dos Hebreus, e do Joséfo, né? Onde conta as coisas assim. Aí eu fui ficando revoltado na parte que o Marco falou também. O pastor falava uma coisa lá de cima do púlpito, do altar, só que você vê na Bíblia não tinha nada daquilo. Entendeu? E quando você entrava nas contradições, falava, não, você não pode questionar, porque você está sendo um filho rebelde, Deus não se agrada, entendeu? Eu falava, não, mas tenta explicar para mim. E não tinha explicação. Né? Até que eu entrei num artigo de um ateu, hoje ele é ateu, não acredita em nada mesmo, e que também foi religioso, estava entrando nesse nível de parafuso que eu estava entrando. Eu falei, eu vou tentar desmentir esse cara, né? Porque, pô, o cara deixou de acreditar em Deus, não vai para o céu, né? Ainda tinha em cima. Eu fui ler o artigo do cara. 2.000 contradições. Fora, eu acho que no engano são 14.000 erros de traduções. A gente vai entrar em concílio de Nicéia, tá? Que fica assunto para outro vídeo, né? E eu comecei a ver que, na verdade, não tinha como se fazer as contradições. Realmente, eram contradições. Eu falei que, aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, que Deus é esse que contradiz? Né? É um Deus humano demais, né? Aí, tipo assim, Deus, dependendo do seu comportamento, né? Ele já não se agrada com você, né? E tem uma outra parte da Bíblia que fala que Deus cria vasos para honra e vasos para desonra. Ou seja, um vai ser, entra no quesito de predestinação. Não, Deus criou esses daqui para ser o salvo. Esses outros aqui vai para o inferno. Não, mas que Deus quer esse com exceção de pessoas? Sendo que está escrito que ele não faz exceção de pessoas. Aí eu acabei entrando em revolta, saí, fui aproveitar o que fala, aproveitar que chama mundão, né? Aí eu fui beber, acabei usando drogas ilícitas, né? Nessa minha rebeldia, tudo. E entrei numa depressão profunda. E nessa depressão profunda, nada mais fazia sentido, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava aproveitando aquilo, aquilo supria as necessidades da minha alma. E chegou uma coisa, aí eu, entendeu? Pensamento suicida, pensamentos de nada faz sentido. Por mais que eu aproveite, só que tem um fim. Essas informações que eu absorvi na minha consciência, para onde que vai? Essa é a minha concepção de Deus. E sem Deus também gerava um vazio. Foi quando eu conheci o Marco numa academia de musculação, a gente estava treinando, aí a gente foi filosofando, aí a gente parou, estou bem resumindo aqui, a gente parou de conversar um tempo, aí depois a gente voltou, o Marco estava diferente, porque o Marco também era cristão, que nem eu. O Marco também tinha essa visão cristã. Não que a gente deixou de ser cristão, porque a gente acredita no Mestre Jesus hoje, mas de uma outra forma, né? Uma outra, ele é uma emanação de Vishnu também, que é o oceano primordial, entendeu? Assim como outros deuses também. Então a gente acredita que, na verdade, todos os deuses são personificações da mesma consciência. Isso é Deus, né? Deus brincando de ser vários. E nisso daí entra os outros deuses também. Aí tem o Deus pequenininho, o mendigo, como o Rafa falou. Aí tem o Deus da guerra, o Deus Rambo, né? Aí tem os deuses mais esclarecidos, né? Que são esses mestres que vêm para a gente para ensinamentos de amor, né? De altruísmo, né? Mais filantrópicos. Aí eu vi que o Marcos estava diferente. O Marcos falou para mim, já não sou mais o mesmo Marcos de antes. Eu falei, estou percebendo mesmo, irmão. O que aconteceu com você? Aí foi quando ele me apresentou o xamanismo, né? Eu na cadeia pensando lascar, né? Me apresentou sobre a ayahuasca. E foi quando eu decidi tomar um chá com ele. Confiei nele, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que macumba. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que macumba que é essa que o Marco está me trazendo, né? Xamanismo, né? Aí tinha imagens de outras religiões, eu falei, nossa, eu tô lascado mesmo. Se tiver Deus mesmo, e for esse Deus mesmo aí que eu me revoltei, agora eu estou no inferno mesmo, eu tomei esse chá. Ao tomar esse chá, expandiu minha consciência, e tudo aquilo que eu acreditava é como se fosse um castelo de areia, se deteriorando na minha acreditação, se desmanchando. E eu vi que Deus, na verdade, nunca foi esse ser punitivo. Esse ser punitivo, na verdade, é uma concepção humana, né? Cada cultura que se instalava pelo patriarcado, de forma moral, era passado um Deus. Então, ou seja, eu estava começando ali um povo, uma linhagem, e eu acreditava, o que criou foi o Deus assim, ele tinha esse... Aí, então, eu colocava sobre a minha personalidade, a personalidade em Deus. E isso daí seguia aquela linhagem, aquela cultura, aquele povo, né? E, então eu comecei a entender que Deus, na verdade, era puro amor, alegria e felicidade. E não tinha condenação para mim. E, tipo, Deus me fez assim. O todo me gerou assim. Com essas minhas características, os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos. Então, o que aconteceu? Foi automaticamente que a depressão desapareceu, porque eu comecei a me aceitar. Eu comecei a me ver bonito. Falei, nossa, cara, eu sou Deus, ó. Nossa, nossa, eu sou uma manifestação de Deus. Ó, Marcos. Matheus, gratidão aí pelo esse depoimento incrível, né? Eu
entendo que você passou, porque eu também passei por várias fases, assim, de ir para o fundo do poço no mundão, né? E ser, assim, totalmente excluído, né? Ser julgado, condenado. Né? O Marcos também provavelmente passou pela mesma fase, assim, de tipo... tô sendo expulso do paraíso, né? Eu e o Marco até falamos já sobre isso, né? De ser Claro. expulso do paraíso. É muito difícil mesmo, porque como a gente tem essa visão, recebe essa visão de que Deus é um homem igual a nós, então ele pode punir, ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? É uma visão, né? Bem rudimentar dele, reducionista de Deus, e não tem essa visão de amor, de alegria dele. Então nós somos condicionados a viver um certo padrão que não é o padrão do todo, né? Tanto que tem uma